Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Viveremos para ele e faremos nele morada. Com essa palavra quero saudar a comunidade, diria assim, os corajosos que vieram a ter aqui na igreja, mas também aqueles que vão durante a semana saudá-los e acompanhar os cultos das comunidades em suas casas. Nós queremos, na celebração do culto de hoje, saudar especialmente os familiares de Lira, Norma, Redisque, Ditberg. Então, queremos hoje celebrar a oração em memória. Também quero saudar os pais e confirmamos que hoje vamos ter uma pequena reunião após o culto e queremos encaminhar esse momento do segundo semestre. Iniciamos louvando a Deus, cantando a canção da chegada, que nós temos no nosso hinário número 8, Canção da Chegada. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor e um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando essa mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na coragem de lutar. Convido para quem tem condições de saúde para se colocar em pé. Nós nos reunimos nessa noite para a celebração de culto em nome desse trino Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queremos, com a humildade que propõe o salmista, nos chegar diante de Deus com nossa oração de confissão. O salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Assim queremos chegar diante de Deus em humildade para nossa confissão. Oremos. Misericordioso Deus, queremos chegar à Tua presença para confessar nossas falhas. Confessamos que tantas vezes não seguimos os Teus estatutos. Confessamos também que não confiamos no sustentar da nossa vida, da vida que nos propõe a toda a criação. Por isso, com humildade, te pedimos perdão cantando. Perdão, Senhor, perdão, perdão, Senhor.
profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Por isso, como ministro ordenado da igreja, por mandamento de Jesus Cristo, anuncia quem se colocou sinceramente diante de Deus o perdão dos pecados, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos trazer o nosso clamor. Os textos vão falar de clamor. E nós queremos trazer o nosso clamor diante de Deus pelas pessoas que sofrem pela má distribuição dos bens naturais que tem o nosso planeta, mas também pela má distribuição daquilo que nós conseguimos produzir como ser humano e se concentra na mão de algumas pessoas e outras faltam. Por isso nós clamamos também pelas tristezas que nós vivemos, consequência desse momento, mas também incluindo as famílias em luto, e assim incluímos também os familiares de Lira, Norma, Rediske, Dittberner, e clamamos: tem, Senhor, piedade. Senhor, piedade, Cristo tem piedade, tem, Senhor, piedade. A comunidade pode sentar. Certamente, apesar das nossas dificuldades e desertos que nós precisamos enfrentar, cada um tem um motivo de alegria individual. Queremos glorificar a Deus por toda a riqueza e abundância, também a beleza da natureza oferecida em nosso país e tantos outros países, mas que a natureza coloca à disposição da humanidade. Por isso cantamos glórias a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Assim sentados, pedimos que Deus então nos oriente com essa palavra também nesta noite. Oremos. Bondoso Deus, obrigado por toda a riqueza natural que existe no planeta, à nossa disposição, à disposição da Tua criação. Ilumina-nos com o Teu Evangelho, que ele possa fazer nossos corações entenderem que tudo o que possamos ter, realizar, fazer, vem da capacidade dada por Ti. Vem dos dons colocados em cada um de nós também individualmente, e que eles possam ser instrumento do bem-estar de quem vive ao nosso redor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A palavra do Antigo Testamento, que nós encontramos em Êxodo, no capítulo 16, vou usar os versículos 2 a 4, do 9 ao 15, e o 19 para a gente, como um impulso para a gente pensar esse 10º domingo após Pentecostes. O texto diz o seguinte: ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor
que o Senhor tivesse nos matado no Egito, lá nós poderíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venham e fiquem diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Então Arão estava falando com o povo, e eles olharam para o deserto, e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade, e ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas que cobriam o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia no deserto ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. E os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhe disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Até aqui a palavra do Antigo Testamento. Assim, sentados como estamos, nós queremos aclamar o Evangelho cantando aleluia e ouvir pelo menos alguns versículos. O texto principal é esse, mas alguns versículos lá nos ajudam muito a entender este texto. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 6, depois do versículo 25, é um relato que vem após a multiplicação dos pães. E aí a gente vai vai entender a profundidade e também um impulso que dá para a gente entender o outro texto. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram o pão e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Amém. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação.
Amém. Para a gente começar a nossa reflexão, queremos abrir esse nosso hinário no hino 479, Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que acamei, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Assim sentado como cada um se encontra, convido para uma pequena palavra de oração. Tua palavra é lâmpada que guia meus passos, que essa luz possa iluminar também nossos caminhos e o momento em que vivemos. Por Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Quando a gente ouve esse texto que fala de escravidão e a gente vive num momento em que a gente se sente muito livre, parece que ele não tem muito a nos dizer, mas tem tantos aspectos que podem nos encantar e nos ajudar neste momento. Usei alguns aspectos no rádio, diferente dos que eu sempre fui meio encantado pelos textos do Antigo Testamento. Nós vivemos, não sei se é a expectativa de vocês, mas quando iniciamos a enfrentar esta pandemia, eu imaginei que no máximo 60 dias a gente estaria vivendo normalmente. E nós já estamos há 1 ano e meio no mundo. Mas o que a gente pode olhar esse texto é que enfrentar uma crise dessa sem precedente pode enxergar um lugar de libertação um pouco adiante. O povo de Deus, ele foi acolhido no Egito. Todo mundo conhece a saga onde um dos filhos era não privilegiado, mas os outros sentiam ciúmes, foi vendido como escravo e parou no Egito. E lá, por graça de Deus, estava no alto comando do governo do Egito, e lá eles sabiam como produzir comida. Faltando comida lá, tem toda a trama, eles vão buscar comida lá.
Lá eles são acolhidos, eles ganham terra, eles ganham, assim como nossos ancestrais também foram desafiados, tem um monte de privilégio, mas passados séculos muda o rei, e aí então eles passam para uma situação de escravidão. E para uma situação de escravidão não tem dignidade. Então o Moisés e o Arão, eles vão ser os líderes que vão levar a terra prometida que mana leite e mel. Mas entre a terra da escravidão e essa terra prometida tem o deserto. Então, a gente vive uma crise e vai ter que enfrentar, não tem outra opção. Mas a gente tem que ouvir esse texto. O povo de Deus, ele na verdade vai trazendo muitas reclamações desse caminho, vai trazendo muitas reclamações enquanto vai ter que enfrentar essa dificuldade. Encontrei uma frase de um poeta espanhol lá de 1875, Antônio Machado, e ele diz, traduzindo mais ou menos assim: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. E se a gente pensa um pouquinho na nossa realidade, a gente, olhando um ano atrás pelo menos, a gente se via num momento em que não tinha caminho, mas nós tínhamos que caminhar. E contudo, essa crise de libertação do povo de Deus, essa peregrinação num caminho sem rumo, sem saber, sem ter a estrada definida, ela também era a oportunidade de uma nova vida. E a gente conhece a história desse povo depois, que prosperou e tinha um enorme estado, reis conhecidos, que nós falamos até hoje. Não há vida na segurança da zona de conforto mesmo, quando é na escravidão. A vida com fé na liberdade, naquela terra mesmo que seja desconhecida. Isso mostra que para chegar a essa realidade, nós vamos ter que passar pelo deserto. Vai ter a dificuldade. Numa crise, nós podemos então tirar lições e sair melhor e mais forte depois, ou simplesmente sofrer. E nós não podemos, como humanidade, entrar numa crise assim e não perceber que algumas coisas são necessárias. A gente percebeu o país que não tinha nenhum sistema de saúde público, coletivo, teve que correr para construir porque não tinha como cuidar desse momento. Pois mais que alguém vai dizer, não era tão grave, mas você tem uma estrutura para criar 10 pacientes e tem 20, não tem jeito, alguém vai ficar de fora. Então, quando entrou a pandemia, eu pelo menos senti assim, de que uma coisa se intensificou. Eu chamo de boataria. E daí não foi só sobre um assunto, foi sobre a religião, foi sobre ciência, foi sobre escola, foi sobre tudo. A gente pode ouvir esse texto e dizer assim, aquele murmúrio. Dizer, olha, mas era melhor ir lá, estar lá como escravo no Egito, do que estar aqui atravessando esse deserto. Mas o texto vem trazendo aspectos de que naquela crise Deus não abandona esse povo. E alguém, eu sempre falo isso muito perto, os confirmando, vai entrar na internet e vai descobrir que essas codornas caem até hoje e que cansadas ficam no chão e ficam fáceis de pegar. Mas que milagre teve a isso? Simplesmente algo que a natureza providencia. E Deus vai cuidar daquele povo que está atravessando um lugar que ele não pode plantar para conseguir tirar o seu sustento.
essa característica de reclamar de Moisés, e Deus diz, olha, essa reclamação é de Deus, é uma, quase que sim, uma rebelião que exige um direito. Nós somos o povo eleito, então, como é que vai deixar nós aqui no deserto sofrendo? E o texto nos dá a entender de que essa libertação da escravidão não é um direito, mas na verdade é uma manifestação da graça de Deus e que a gente vai viver como um presente dele. E por isso nós podemos aprender que nós vamos viver dessa graça de Deus. Nós vamos viver outras dificuldades, talvez não igual a essa, mas também dificuldades individuais. Essa palavra nos anima a dizer que a nossa esperança não pode ser assim algo que eu fico de braço cruzado esperando. Eu preciso fazer algo para atingir essa esperança. Um poema muito, talvez conhecido, é aquele famoso poema que fala das pegadas na areia. E parece que o murmúrio é o mesmo. Então a pessoa tem um sonho e vê nesse sonho 2 pegadas na areia, que ela está caminhando com um Deus, com o Senhor. E aí vai passando um filme em que ela percebe a sua vida. E lá pelas tantas ela vai questionar Deus e se, poxa Deus, no meu momento mais difícil, por que só tem uma pegada? Por que você me deixou sozinho nesse momento? E aí é onde a resposta surpreende, que diz, olha, na verdade ali você não estava sozinho, ali eu estava te carregando no colo. É uma poesia muito bonita, e nesse momento pode nos fazer aguçar os ouvidos para esse texto e ver tantas coisas. Tem momentos que nós vamos ser instrumento para carregar o outro no colo, mas tem momentos que a gente precisa ir para o colo, senão a gente não vai. E Deus não tem outro a não ser o nosso colo e as nossas mãos à disposição. Então, a gente vai aprender com esse texto de que nós podemos talvez trazer um foco diferente para a nossa vida e olhar para frente. Tem que olhar para diante do deserto, sabendo da história do povo de Deus. E se a gente lembra mais uma palavra de Jesus, ele vai dizer, quem pegar no arado e olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Para entrar no reino de Deus tem que pegar o arado e seguir para frente. Então nos desafia a olhar para frente. Nós podemos aprender que podemos viver na confiança, quando na nossa lógica nós não conseguimos talvez dominar tudo. Assim, os médicos, os profissionais de saúde, a gente estava tateando. Quando eu infectei, fiquei com ansiedade, assim, porque não sabia o que tinha ali na frente, não sabia como se tratava isso. É diferente do que algo que a gente conhece, mas que a gente pode viver na confiança sobre a soberania desse Deus, e também viver sob aquela imagem, as pessoas reclamando porque falta a comida que nós gostamos. E por isso eu li um pedacinho, pelo menos do texto do Evangelho. Jesus diz, olha, vocês estão correndo aqui atrás de mim porque vocês comeram um pão lá e estão satisfeitos, mas não porque vocês entenderam o que eu queria dizer. Porque Jesus Cristo pediu para o menino lá que só tinha 5 pãezinhos e 2 lambari, e disse, olha, vamos dividir com o outro. E isso a gente viu. Jesus falou uma outra, disse, olha, se a gente não falar, até as pedras vão falar. E a gente viu na sociedade que pessoas se sensibilizaram e começaram a tomar atitudes até na frente ou antes de muitos cristãos. Então nasceram coisas bonitas. Não é vibrar e nem achar bom, ninguém vai achar bom uma pandemia, mas é tentar tirar proveito e
sair no outro lado do deserto uma humanidade melhor. Amém. E a paz de Deus, que está além da compreensão humana, guardará o coração e a mente, pois estamos unidos em Cristo Jesus. Amém. Convido assim, sentados como estamos, nós queremos expressar como comunidade, mas expressar de que nós colocamos essa confiança nesse Deus, nos permitimos ou deixamos que Ele nos desafie para também atravessar os desertos da nossa vida. E fizemos isso com as palavras do Credo Apostólico. Quem nos visita de outra comunidade, porventura por alguma razão, tem a liberdade também de recitar assim como aprendeu em sua comunidade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos preparar nossa oração de intercessão. Nós já temos alguns motivos previamente anunciados e a gente sempre estimula a comunidade a trazer esses motivos que convivem aí fora. Queremos usar o hino 209, Pai Nosso, ou Senhor, oramos agora. Hino 209. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não tem luz. Senhor, dá eles o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Pecados, perdoa-nos todos, ouve nossa voz, Senhor. Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós, Senhor. Que seja feliz aquele que diz: eu creio também, Senhor. Nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Queremos trazer e colocar na oração hoje duas pessoas pela saúde. Muitos conhecem o seu Armin Ratke, está hospitalizado e está com bastante complicações. É o pai do presidente, o seu Alberto. E o seu João, que puxou o sino, hoje tinha substituto, porque ele fez uma pequena cirurgia de cataratas. Então, mas queremos colocar eles também. Queremos colocar os familiares de Lira Norma Rediske Dittberger, nascida em 3 de maio de 1949, filho de Eri Arnaldo Rediske e Ima
Lindemann Redisky. Casou com Renato Rudi Dittberner, já falecido. O casal foi abençoado com um filho e uma filha, o Hilário e a Marilise, também as netas Jéssica, Jussara e Cauane. Sua profissão, agricultora aposentada, faleceu no último dia 4 de julho, aqui em Candelária, às 19h30, de infarto no miocárdio. Quem deu o atestado, o Dr. Romy Ávila. Alcançou ainda assim uma abençoada idade de 72 anos, 2 meses e 1 dia. Então deixa enlutado o filho, a filha, a nora, 2 irmãos, cunhados e cunhadas e as 3 netas. Nós queremos, a comunidade quer abraçar sem, por enquanto, a gente se tocar, mas a comunidade sai com a tarefa de também lembrá-los nas suas orações individuais. Preparamos esse momento de oração, então, com essa canção. Para quem tem condições, eu convido para se colocar em pé. Oremos. Deus Todo-Poderoso, chegamos à Tua presença para agradecer pelo amor e pelo cuidado. Intercedemos pela paz no mundo, estende Tua mão sobre as autoridades de cada país para que exerçam suas obrigações sob a ética da Tua palavra. Colocamos em Tuas mãos a Tua igreja e assim colocamos todas as instituições cristãs, entre elas a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a IACLB, para ser testemunho da Tua vontade para com a humanidade. Intercedemos pelas pessoas enfermas que conhecemos, colocamos nas Tuas mãos e abençoa os profissionais da área da saúde. Queremos colocar de uma forma especial nossos irmãos, seu Armin e o João, que Tu possas cuidá-los e dar dignidade também através dos profissionais da saúde. Queremos colocar nas Tuas mãos também os familiares de Lira Norma Redisky Dittberner, que Tu possas consolá-los também com essa esperança que Tu nos oferece da herança da ressurreição. E tudo aquilo que está no nosso coração e no desejo, e não é colocado em voz alta neste momento de oração, queremos colocar nas Tuas mãos, na oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade pode sentar. Eu proponho, hoje esse canto é uma oração tão gostoso, tão bonito, de a gente cantar ele de pé. E inverter, normalmente a gente canta o canto final e depois se coloca sob a bênção de Deus. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu lar, meu obrigado, que em amor tens abençoado. Graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças que nos dá um momento
perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a te servir e somente a te seguir. Assim nós colocamos sob a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Ide na paz e servi ao Senhor. Dizemos junto, demos graças a Deus. Demos graças a Deus. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu